Tá, deixa para depois. Ó, pessoal, dando continuidade aí, né? A segurança física e emocional do paciente é uma questão prioritária, certo? Quando a gente fala isso, a gente fala no sentido de ter cuidado com relação à questão da contenção, a questão do paciente não se machucar, né? Daí a importância, o paciente em crise sempre vir acompanhado do familiar, certo? Logicamente que tem alguns casos, como a gente até já falou, né? A polícia traz o paciente para nós, em crise. Daí nós vamos cuidar desse paciente e vamos entregar à polícia. Quando a gente entrega, se o paciente tiver com algum hematoma devido, né, a ter se machucado, nós mostramos para o policial, né, que está recebendo esse paciente. A família, ela vai estar lá presente, então ela vai ver essa questão, né, do paciente estar se debatendo, tá? Então, nós temos que também estar mostrando à família o que está acontecendo, né? Está, como é que eu posso dizer? Orientando a família, tá, está acontecendo, então por isso ele pode ter se machucar, tá? A gente tem que estar sempre alertando a família com relação a isso, certo? A questão do espaço físico, população de pacientes, comunicação entre o pessoal, reações de contrarreferência devem ser considerados pelo examinador para que se conduza a avaliação até o final. Tá? Então, nós, profissionais de enfermagem, temos que estar sempre observando esse paciente em crise. Mesmo que a gente não fique todo o tempo lá, junto com o paciente na enfermaria, né? Porque a gente tem outras demandas para fazer, nós temos que cuidar, que estar atento, né, a determinadas reações desse paciente. Então, volta e meia, nós temos que estar lá, tá? Observando. Esse paciente, ele não pode ficar com outras pessoas, né, com outros pacientes, com muitas pessoas no ambiente, que fique um responsável, o monitor, tá, e o paciente, certo? E casos, né, que a gente necessite transferir esse paciente, nós sempre orientamos a família a questão da contrarreferência, tá? De trazer esse paciente para nós, com toda a documentação que o médico lá, que o psiquiatra mandou para que a gente dê continuidade aos cuidados com esse paciente, ok? De preferência, quando a gente manda o paciente para um hospital psiquiátrico, tá? Que esse paciente, ele não vá totalmente em crise, que essa crise, ela seja um pouco amenizada, certo? Para que o paciente consiga chegar até o destino final, né? Até o hospital psiquiátrico, sem quebrar tudo dentro da ambulância, né? Sem fugir da ambulância em movimento, tá? Nós temos que ter esses cuidados. Então, a gente tem que amenizar essa crise do paciente para que a gente possa encaminhar esse paciente no caso de uma transferência, tá certo? E deve, né, orientar o acompanhamento da família e deve orientar também o motorista da ambulância, né, para que ele fique atento a esse paciente, tá? Então, nós vamos ver aí as principais situações de emergência e vamos falar um pouquinho sobre elas, né, as que nós citamos lá em cima, mais na frente, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse comportamento violento. Uma pessoa que se apresenta agressiva ou com comportamento violento é uma emergência, pois há necessidade de se conter tal atitude ameaçadora a outros ou ao patrimônio e descobrir a causa básica desse transtorno então tratado, tá? Aí, pessoal, entre os dois casos, o paciente, ele chega no CAPS com esse comportamento violento, o paciente está no CAPS e desenvolve o comportamento violento.
tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é realmente isolar esse paciente, né? Seja aquele que está vindo para nós, seja aquele que já está, então é isolá-lo, por isso que na estrutura do CAPS sempre tem que ter um quarto de observação, um quarto, de preferência que esse quarto seja isolado dos demais, tá? Seja, digamos assim, principalmente distante de onde os pacientes, né, os demais pacientes ficam, tá? Devido à questão, né, de gritos, de agitos desse próprio paciente, ok? Aí nós temos alguns fatores de risco com relação ao paciente com comportamento violento. Os fatores de risco, comportamento violento prévio, tá? Esse paciente, ele já apresenta comportamentos violentos, ele já é agressivo dentro de casa, tá? Ele já é agressivo dentro do CAPS, tá? Então, isso já é um fator de risco para que o paciente venha a apresentar constantes crises de violência, tá? Crises de irritabilidade e agressividade. Quadros psicóticos anteriores, vocês lembram quando eu falei para vocês, psicose, psicótico está referente a quê? Alguém lembra? Um ponto de Wellington para quem lembrar. Ninguém quer o ponto de Wellington? Ninguém lembra? Dole 1, dole 2, dole 3. Psicose, psicótico está relacionado a quê? Bora, Jaqueline, bora, Luísa, bora, Eduardo. Ramon, quem tá mais aí? João Paulo. Ninguém lembra. Ah, nem, o Wellington nem vai perder esse ponto. Fala. Eu só lembro que está relacionado à alucinação, delírio, agora. É isso? Ótimo. Isso é Jaqueline, né? É. Pronto, ele perdeu o ponto para Jaqueline. Alucinações, viu? Quando a gente escuta psicose, psicótico, é que esse paciente está apresentando alucinações, tá? Quando a gente for ver esquizofrenia, a gente vai ver que antes, né, a esquizofrenia, que é caracterizada pelas alucinações, antes não era chamada esquizofrenia, né? Era chamada doença da psicose, tá? Ok? Então, o paciente com alucinação, com quadros psicóticos, ele apresenta um fator de risco para o comportamento violento, tá? História anterior de automutilação é um fator de risco para comportamento violento, tá? Aí eu abro um parênteses aí, pessoal, né? A questão da automutilação é uma coisa que está acontecendo muito entre os jovens atualmente, né? Então, nós temos que observar, né? Isso aí, nós temos que fazer muitas palestras educativas, né? Quando acabar essa pandemia aí, dentro das escolas, porque é onde nós temos o maior público de automutilação, tá? Então, teve um tempo, né, lá na escola, que eu ficava observando os alunos que iam muito de casaco, né? E daí eu ficava me aproximando, querendo ver o que tinha debaixo desse casaco, né? Porque nós não estamos, né, num tempo frio, nós nem passamos por esses frios, né? Para a pessoa estar no período da tarde de casaco, né? Então, era um alerta que eu tinha, né? E daí, né, nós conseguimos identificar muitos alunos, né, com essa automutilação, alguns realmente nos procuravam, né, a gente fez um projeto lá sobre saúde mental, né, eu fiz um projeto, né, da Feira de Ciências, né, com relação à questão dessa automutilação, né, e muitos alunos até nos procuraram, né, dizendo, né, essa questão que se automutilava, que era ansioso, que tinha raivas, né, porque o que é a automutilação, né, na realidade é um sofrimento psíquico,
que essa pessoa está passando, né? E daí nossa mente, ela só traduz uma dor, um tipo de dor, tá? Então, se eu estou com a dor psíquica e eu me corto fisicamente, né? E eu transformo essa dor em física, tá? Então, é como se a dor da mente fosse sanada, pelo menos pelo tempo que estou sentindo a dor física, tá? Então, eu me corto superficialmente, e daí, né, a dor que eu estou sentindo mentalmente vem para o meu braço que está um pouco cortado. Só que, com o tempo, um pouco cortado não ameniza minha dor psíquica, tá? E daí eu vou cortando mais profundamente, tá? Vou cortando em outros locais, certo? E, infelizmente, pessoal, né, é uma realidade que nós temos, nós precisamos trabalhar esses adolescentes com relação a essa automutilação, tá? Abrindo esse parênteses aí, né, nós que somos profissionais, né, que seremos profissionais aí de saúde. Ah, Eduardo, infelizmente agora é que nós temos um público muito grande, tá? De adolescentes aí com essa automutilação, certo? É tanto que realmente eu ficava buscando saber o porquê que esse aluno estava com casaco, né? Às vezes o bichinho, né, só estava querendo usar o casaco mesmo, mas eu ficava lá atrás deles sabendo por que é que ele estava usando casaco numa tarde quente, né? Outra preocupação essa daí, viu, Jéssica? Né, esses jogos que influenciam aí, né, esses jovens, né, nós temos que estar sempre alertos com relação, né, a esses jogos aí, né, teve aquele tempo, né, da baleia azul, era a baleia azul? A baleia de não sei o quê, né, que realmente isso vem a influenciar muito, né, essa juventude, é um período muito difícil, tá? Então, história da automutilação é um fator de risco para comportamento violento, tá? Porque tem N fatores, né, que eles dão, N causas que eles dão à questão da automutilação, né? Porque ninguém gosta deles, porque ninguém entende, né? Porque estão passando, né, por uma briga com o namorado. Então, tem várias desculpas, né, que realmente trazem para eles um sofrimento psíquico, tá? E que eles, né, acabam aí fazendo essa automutilação. História de delinquência, tá? Essa delinquência, pessoal, ela deve ser trabalhada dentro da família, certo? Deve ser trabalhada dentro da terapia familiar, certo? Porque muitas vezes essa delinquência ela vem sendo ocasionada há muito tempo, né? Pela questão da falta de limites, tá? Essa história de delinquência entra aí como fator de risco do comportamento violento, tá? E ela entra também dentro dos transtornos de conduta, certo? Que é quando o transtorno de conduta ele atinge mais o adolescente, tá? Principalmente o adolescente que nunca teve limites dentro de casa, tá? E daí os pais não conseguem mais dar esse limite e a criança, adolescente, o pré-adolescente, né, que são mais acometidos com os transtornos de conduta, eles ficam realmente à mercê dessa agressividade, dessa irritabilidade, dessa violência, tá? Pertencer a grupos minoritários, né, a questão aí do preconceito. Então, os nossos próprios pacientes com transtorno mental, apesar de nós termos um número muito grande, mas eles pertencem, né, a esse grupo aí que sofre preconceitos. Tá? Então, o paciente ele pode apresentar, surtar, entrar em crise, apresentar o comportamento violento por ele ter sido chamado de doido, como a gente, né, eu já falei na paciente no 7 de setembro, né, por ter se chamado de louco, por, né, N situações, tá? Idade jovem e sexo masculino também são fatores de risco aí para o comportamento violento, tá?
Quais são os fatores preditores de comportamento violento, tá? Os que vêm realmente a dizer, a nos mostrar que esse paciente vai entrar em crise, tá? Em crise de violência. Aumento de exigências, tá? Eles exigem muitas coisas, ou eles são exigidos por muitas coisas, e coisas que eles não vão dar conta, eles não vão fazer, eles não são habituados a fazer, tá? Então, por que é que eles irão fazer hoje? Tá? É a questão de, principalmente aí do paciente que ele tem história de delinquência. Não há como a gente exigir hoje que ele tenha determinadas responsabilidades, se ele já vem nesse processo, tá? Então, exigir desse paciente que já apresenta fator de risco é um fator, saber que ele vai entrar em crise, que ele vai ter um comportamento violento, que que ele vai reagir de forma violenta, tá? Aumento do tom de voz, quando eles começam realmente a gritar. Então, nós temos que ter o cuidado quando o paciente ele vai aumentando o seu tom de voz. Nós já temos que ter o nosso próprio cuidado, nós profissionais, tá? Comentários pejorativos e irritabilidade. Isso já demonstra que esse paciente vai apresentar comportamento violento, tá? Principalmente o paciente com alucinação, que ele já está escutando, já está sendo manipulado pelas vozes, ok? Postura de desconfiança e atitude paranoide, tá? Então, o paciente, ele tem que confiar no profissional. E outra coisa, pessoal, com relação a essa postura de desconfiança. O mínimo que a gente tocar no paciente já seja o suficiente, tá? Então, só toque no paciente com transtorno mental, né? Principalmente nesses que a gente nota que ele já apresenta comportamentos agressivos. Então, só toque nele se necessário, né? Para examinar realmente fisicamente. Tá? A questão da contratransferência, o medo, tá? É um fator preditor para que ele venha a se tornar violento. Comportamento de permanecer em pé ou andar pela sala, né? A questão da psicomotricidade e desacato às orientações dadas pelo médico. Tudo que o profissional fala, o paciente revida, tá? Revida de forma agressiva. Foi isso que aconteceu comigo, né, no paciente que deu um murro aí no birô, né? Ele é um paciente usuário de drogas, e daí a mãe veio até o CAPS, né, pedindo para atender o filho, que é usuário de drogas, só que ninguém podia, né, falar que ele era usuário de drogas, certo? Não podia dizer isso para ele, tá? E daí a mãe ia tentar trazê-lo para o CAPS, né, para que o psiquiatra fizesse o tratamento para que ele parasse de fumar cigarro, né, fumar tabaco. E daí ele veio achando que nós só sabíamos que ele fazia uso do tabaco, né, não fazia uso de outras drogas. E daí ele veio, e eu estava na triagem, né, ele já veio irritado, porque tinha demorado para a consulta dele, e daí ele, quando entrou na triagem, eu fui questionar o porquê que ele estava lá, ele dizendo que foi porque a mãe dele queria que ele viesse, porque ele fumava muito cigarro, e daí a mãe queria que ele parasse, daí, ou diminuísse, ele para satisfazer a mãe, veio, mas que ele não tinha nenhum problema. Estava lá só para satisfazer a mãe. E sempre, e o tempo todo era com tom bem áspero, bem, sabe, querendo me dar medo, tá? E daí, quando eu perguntei se ele fazia uso de outras substâncias, aí ele deu um murro na mesa, né? Porque ele veio, né, achar que eu já sabia, né? Mas são ossos do ofício, né? Então, o monitor estava próximo, chegou lá, interviu e o paciente foi embora, tá? E no outro dia ele veio e passou diretamente no psiquiatra, tá? Então, nós temos que ter o cuidado aí, certo? Com relação ao paciente.
com esse desacato, né, com relação a movimentos agressivos, a tom de voz, tá? A gente já pode ter uma noção de que ele vai apresentar um comportamento violento, tá? E a gente tem que se cuidar com relação a isso. Os cuidados que nós devemos ter aí, tá? Com o paciente agitado, né? É a questão de avaliar o paciente na presença de um membro da equipe de segurança do hospital, né? Ou do CAPS, né? Da instituição, tá? É o que a gente sempre orienta dos monitores, se ter um monitor nos corredores, avaliar previamente a prudência de estar só com o paciente, tá bom. Daí a importância, né, do acompanhante, tá? E se necessário, se a gente vê a necessidade do monitor estar presente, né, que ele esteja presente, tá? Manter a porta aberta durante a entrevista, certo? Isso nós vamos ver nos manejos, pessoal. Como é que a gente vai arrumar o nosso consultório? Né? Já vou explicar para vocês. Como é que a gente arruma o nosso consultório? Sempre com menos de coisas possíveis, tá? O menos é o suficiente. Que a nossa cadeira, né, a cadeira do profissional, fique próximo à porta, tá? Vão imaginando aí o cenário. Imagine um quarto, né, um consultório sem nada. Como é que vocês irão arrumar? Primeira coisa, vocês vão colocar a cadeira de vocês próximo à porta, certo? O birô na frente e a cadeira do paciente no birô, né? Na frente do birô, tá? Isso porque essa dinâmica. Caso o paciente ele venha a apresentar agressividade, fica mais fácil para você sair, tá? Fica mais fácil para o profissional sair, porque é ele que está próximo à porta. Ok? Imagine vocês se fosse o contrário. O paciente, a cadeira do paciente próximo à porta, o birô e o profissional, tá? Então, quando esse paciente se tornasse agressivo e ele quisesse, né, realmente bater no profissional, agredir fisicamente o profissional, quando o profissional se levantasse para sair, ele fecharia a porta, tá certo? Então, nós temos que ter o inverso aí, o profissional sempre mais próximo à porta, para que qualquer, né, necessidade ele venha a fugir, tá? Outra coisa que nós podemos ter é entrevistar o paciente com a porta aberta. Aí vocês podem pensar, mas aí as outras pessoas não irão escutar, né? Isso não é quebra de sigilo, certo? Aí vejam a seguinte questão. A gente pode, no caso do transtorno mental, de consultas com pacientes com transtorno mental, fazer o atendimento com a porta do consultório aberta. Mas para que seja aberta, nós temos que tomar alguns cuidados, como por exemplo, a recepção, ela não pode ser em frente à porta, né? Que a recepção seja no local, tá? E que os consultórios sejam, né, num corredor que os pacientes não têm acesso, não estejam andando, tá? Só realmente aquele paciente que vai entrar na consulta, ok? Os profissionais que estão no CAPS, né, todos eles já são orientados com relação ao sigilo profissional, tá? Então, caso eles escutem alguma coisa com relação ao paciente, eles, né, irão manter o sigilo. Até porque todos os profissionais do CAPS assistem ao paciente, tá? Então, eles têm que ter noção do que, né, a grosso modo, do que está acontecendo com aquele paciente, certo? Outra coisa que nós devemos ter o cuidado, que eu já citei para vocês, né, é que sempre nesses corredores fique um monitor.
para nos casos, né, dele escutar algo, né, ele possa ir lá e intervir, ele possa ir lá e ajudar o profissional, ok? Então, a questão dessa porta aberta, não há problema, desde que, né, não tenha acesso aos pacientes de estarem nos corredores, né, próximo à porta aí, ok? Evitar contato físico que possa ser interpretado pelo paciente como ameaçador, certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente só deve tocar no paciente se necessário, contenção física quando necessário, tá? A contenção física são as amarras mesmo, certo? Que hoje, dentro do CAPS, nós não trabalhamos com essas amarras, né? Isso fica mais para o hospital psiquiátrico, tá? E que ele use essas contenções em último caso, ok? E se for usar, tem que ter o cuidado para não machucar o paciente, porque a família ela pode entrar na justiça contra a instituição ou contra o profissional, alegando que o profissional machucou, maltratou, bateu no paciente, tá? E a questão da prescrição medicamentosa adequada. Tá? Então, o médico vai prescrever a medicação, nós iremos, como enfermagem, administrar essa medicação, iremos observar o paciente. Ok? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter com o paciente violento. E veja, pessoal, essa questão da porta aberta, mais na frente nós vamos ver os manejos, tá? De como cuidar desses pacientes. Nós não é só no caso do paciente violento, não. Qualquer paciente que você, como profissional, veja a necessidade, né, de ficar com essa porta aberta, você pode ficar com a porta aberta. Tá? É a questão da sua segurança profissional. E nós temos que cuidar, né, da nossa proteção, né? Nós cuidamos do paciente e de terceiros, tá? Entra aí nós sermos cuidados, ok? Ah, saiu aqui, peraí. E daí nós vamos para as psicoses agudas. Nas psicoses agudas, né, nós já sabemos que psicose ele vem de delírio, ou nós sabemos que psicose vem de alucinação, tá? Então, psicoses agudas é quando a pessoa fica fora da realidade, desorientada, muitas vezes não sabe quem é ou onde está, ou seja, ele vai apresentar despersonalização e desrealização, tá? Além disso, ele vai estar desorientado, certo? Com alterações de desorientação, seja com dupla orientação, tá? Ou seja, com desorientação mesmo, ok? Lembrando para vocês, o que é a despersonalização é quando o paciente não reconhece a ele mesmo. O que é desrealização é quando o paciente não conhece a sua realidade, ambiente, pessoas, tá? Quais são as alterações da desorientação? A pessoa desorientada, né, onde ela fica desorientada no tempo e no espaço, tá? E a dupla orientação é quando ele oscila. Ele pode se reconhecer no espaço, mas não reconhecer o tempo, ou ele pode conhecer no tempo e não reconhecer o espaço, tá certo? Então, uma pessoa com psicose aguda, ele pode apresentar nessa desrealização e essa despersonalização, e pode apresentar aí as alterações da orientação, tá? Que é desorientação e dupla orientação. Ele vê e ouve coisas que ninguém mais vê ou ouve, que são as alucinações, né? As alucinações auditivas e as alucinações visuais, que são as mais comuns, e acredita que alguém a persegue e quer prejudicá-la, ou acredita que é alguma outra coisa que não corresponda à realidade, certo? Ou seja, ele está, né, realmente alucinando aí com alguns, né, pensamentos aí persecutórios, né, de perseguição. Então, vocês vejam, né, o turbilhão
de sintomas, né, que acontecem aí no paciente com psicose aguda, tá? Com tais impressões, o paciente tende a ficar agitado e agressivo, o que leva à necessidade de se buscar um serviço de emergência, ok? Logicamente, o paciente com tudo isso, ele vai ficar agressivo, tá? Ele vai escutar, ele vai obedecer às vozes, tá? Ele não se reconhece, ele só faz o que as vozes mandam. Ele não sabe que ele está, ele não, muitas vezes não sabe que ele está batendo aí lá no pai dele, porque ele está em desrealização, ok? Então, na psicose aguda, ela entra aí nas emergências. Outra que entra aí, pessoal, é o delírio, tá? O delírio, a pessoa apresenta. Onde está, entra aí a desorientação, tá? Ele não sabe onde está, ele não sabe, não identifica nada com relação ao espaço, ao ambiente, tá? Então, entra aí as alterações da orientação, que é a desorientação e a dupla orientação. Certo, Luísa? E também entra aí a desrealização, que é quando o paciente ele não reconhece o seu ambiente, tá? Mas essa questão da desrealização é com relação ao ambiente em que ele já é adaptado, tá? Por exemplo, a sua própria casa. Então, entra aí a desrealização, tá? Onde ele não vai conhecer a sua própria casa, não vai conhecer as pessoas da sua família, tá certo? A questão da orientação e da dupla orientação, né, ou seja, as alterações da orientação, elas também entram com relação ao ambiente. Só que assim, não é só no ambiente dentro de casa. Pode ser ambientes que ele já, né, tem noção, mas naquele momento ele não está tendo. Ok? Aí nós temos o delírio 1. A pessoa apresenta-se mais sonolenta, tem dificuldade em prestar atenção no que se passa ao seu redor e tem alucinações. Os sintomas desenvolvem-se rapidamente, porém a pessoa alterna períodos de melhora e piora. Decorre de problemas clínicos decorrentes por psicose aguda. Então, veja bem, pessoal, nós temos o delírio 1, que é este aqui, que é ocasionado, né, dentro das psicoses agudas, onde o paciente, né, depois do uso da medicação, ele pode apresentar aí um pouco de sonolência, ele vai apresentar a questão da desrealização e da despersonalização, ele vai não se reconhecer e não reconhecer o ambiente, tá? E existe aquele delírio tremens. O delírio tremens, tá? O paciente não apresenta nenhuma sonolência, né? Na realidade, o paciente, ele pode apresentar o que? Zoopsias, ele pode apresentar, né, as alucinações, ok? E é causado pela abstinência alcoólica. Tranquilo? Então, existe, né, o delírio 1, tá? E o delírio tremens, ok? Entra aí também como emergência a ansiedade aguda, que são pacientes que apresentam sintomas intensos de angústia e que, junto com isso, podem apresentar sintomas corporais, como começar a suar, né, sudorese, taquicardia, dispneia, tá? E a sensação que vai morrer, tá? A ansiedade aguda, pessoal, ela sempre vem precedendo as crises de pânico, tá? Então, o paciente, que também pode preceder as de fobia, certo? As crises fóbicas. Então, o paciente, ele vai começar a apresentar medos, tá? E esse medo, né, ele vem junto com a angústia e com alguns sintomas físicos, taquicardia, sudorese, dispneia, e realmente a sensação de sufocação e morte, tá?
isso precisa ser trabalhado no paciente, essa questão desse controle da ansiedade, tá? E o psicólogo entra aí muito com relação, né, a esse controle aí. Logicamente que ele vai ter que fazer uso de medicação também, né? Mas o psicólogo, ele tende que ajudar o paciente, né, nessa questão do controle da ansiedade para que a crise, né, não seja desenvolvida, tá certo? Então, entra aí a ansiedade aguda nas emergências psiquiátricas. E outra que entra aí, pessoal, né, é a tentativa de suicídio, certo? A tentativa de suicídio, o risco, ameaça ou tentativa de suicídio pode causar muita ansiedade entre a equipe. A internação não é uma garantia em si mesma. A medida mais preventiva nesses casos é manter o relacionamento pessoal com o paciente, tá? Não é surpreendente que a equipe esteja particularmente preocupada com alguém que apenas acabara de ver ou que não tenha oportunidade de conversar. E o médico deve deixar as orientações por escrito, tá? Então, veja, esse primeiro conteúdo aqui da tentativa de suicídio, ele diz respeito ao profissional, certo? É angustiante para o profissional quando ele sabe que um dos seus pacientes tentou suicídio, certo? Então, o que é que nós devemos fazer? Tá? Primeiro, nós nos autocontrolarmos, porque a gente sabe que isso é um risco que os nossos pacientes correm, essa tentativa de suicídio. Tá? E depois começarmos, né, a alertar os familiares com relação aos cuidados que deve ter com esse paciente, tá? Então, assim, quando a gente recebe a notícia, tá? A gente muitas vezes se acha incapaz, acha que não assistiu o paciente da melhor maneira, tá? Mas nós temos que entender que isso independe de nós, certo? Porque ele apresenta um sofrimento psíquico, tá? Nós o ajudamos, nós o assistimos da melhor maneira, tá? Continuaremos a assistir caso, né, esse paciente não tenha conseguido, mas que infelizmente é a mente dele, tá? Onde por mais que a gente tente trabalhar, nem sempre a gente consegue. Ok? Quem avalia o paciente deve perguntar direta e exaustivamente sobre a ideação suicida e tentativa anterior, tá? Existem algumas pessoas que falam, né, que, tentou suicídio. Não se fala mais em suicídio nessa casa. A palavra suicídio está proibida, tá? Ninguém fala nisso com ele, certo? Na realidade, pessoal, nós devemos questionar o porquê, para que a gente entenda, para que a gente possa ajudar esse paciente, tá? Talvez tenha sido para chamar atenção devido a alguma situação, tá? Então a gente vai melhorar com relação a isso. Talvez seja uma situação financeira, né? Como nós vimos aí os fatores de influência, nós vimos a questão, né, econômica, tá? E daí nós vamos ajudar esse paciente financeiramente, essa pessoa financeiramente, certo? Seja uma questão amorosa. Então, tem N fatores, né, que levam o paciente a essa tentativa de suicídio, certo? E a gente tem que compreender qual é a tentativa para que a gente possa ajudar o paciente, né, nesse problema, nesse sofrimento. Okay? Porque é como a gente até já falou, muitas vezes a visão para ele é essa, tá? Porque ele já tentou tantas outras vezes sanar esse problema que ele nunca obteve êxito e para ele essa é a única visão, tá? Mas para nós, muitas vezes que estamos de fora, né, daí a importância de se conversar e ser escutado, a gente tem uma solução, certo? Para esse problema. E daí a gente vai ajudá-lo e tudo vai ser sanado, tá? Essa é a tentativa, tá? De buscar saber o porquê.
Então, esse negócio de não se falar mais, totalmente errado, tá? Não se falar em suicídio, totalmente errado. De forma alguma, falar sobre o suicídio, né, aqui, complementando o que eu disse, pode induzir o paciente a praticá-lo, tá? Isso já está na mente dele, pessoal. Tá? Não somos nós perguntando, questionando o porquê, que vamos colocar isso na mente do paciente. Isso já está na mente dele. Além disso, uma tentativa de suicídio anterior é o melhor indicador que um paciente apresenta risco aumentado para o suicídio, certo? Então, o que é que quer dizer? Se ele já teve a tentativa, tá? Ele já apresenta o fator de risco de ter outras tentativas, até chegar a conseguir, infelizmente. O risco de um paciente fazer uma segunda tentativa de suicídio é mais alto dentro dos 3 meses após a primeira tentativa. Veja que isso não quer dizer que o paciente, após 3 meses, 6 meses, ele não precise mais ser observado. Ele vai precisar ser observado durante toda a sua vida. Ok? 8 em 10 pessoas que se mataram dão alarme de suas intenções e 50% afirmam abertamente que desejam morrer, tá? E quantas vezes, pessoal, né, a gente não escuta isso, alguém relata que já escutou, né, e não deu bola, não deu ouvidos, certo? Daí a importância da gente sempre escutar o outro e dar importância a isso. Tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam para nós, pessoas mesmo, não só nós profissionais, né? Contando um problema, certo? E daí a gente conta o nosso. Tá? Ah, você acha esse problema? Pois imagine o meu, que é assim, 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 assim. Tá? E na realidade, o paciente que veio para falar, ele só escutou. Tá? Então, vamos, né, principalmente nós profissionais, vamos começar a, né, educar os nossos ouvidos a escutar, né? Quantas e quantas pessoas, né, que a gente, que conseguiu, né, suicidar-se, e a família diz, poxa, ele vivia dizendo, né, que ia morrer, que ia se suicidar, que ia tirar a própria vida, e a gente achando que isso era besteira, achando que, né, ele não iria fazer isso, nunca ligamos, tá? Então, muitas vezes eles dão alertas, né, dizendo que estão passando por um sofrimento, né, alertar a família com relação àquelas frases, né, que eu falei para vocês, a minha vida não tem mais sentido, não sirvo mais para nada, porque, pessoal, às vezes as pessoas se apegam a um foco, né, e dedicam a sua própria vida a esse foco, e de repente esse foco foi embora, tá? Então, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, né? Mães superprotetoras, né? O foco é sempre o filho, tá? Então, né, o filho foi morar em outra cidade, foi embora, mora longe agora. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai cuidar de quem? Se ela passou a vida toda sempre focando no filho, tá? Então, a vida dela, para ela, perdeu o sentido, tá? E quando a gente, numa triagem, escuta essas palavras, nós, né, chamamos a família, né, com relação a ter um olhar, né, a ter uma escuta a mais com essa paciente, né? Logicamente que nós não vamos dizer o que a paciente relatou, mas nós vamos orientar a família, né, que essa paciente está muito triste, que essa paciente precisa de, né, ser observada, ela não pode ficar sozinha, a gente vai arranjando os entremeios e orienta essa família a realmente olhar para essa paciente, tá? E em certos casos, se a paciente, né, tem um cuidado, relata a questão de estar planejando, né, o suicídio, aí nesse caso, né, a gente, para proteger o próprio paciente, acaba relatando realmente o fato, tá? Só que sempre, né, naqueles jeitos, né, de se manter o sigilo, tá? Ter um plano mentalizado com acesso a meios letais é um sinal particularmente perigoso, tá? Então, a família realmente tem que tirar
todos os objetos da casa, guardar, esconder, onde realmente o paciente não tem acesso. Então, tem que dificultar o paciente nesse plano. Outro sinal perigoso vem do fato de vem do paciente que estava ameaçando suicidar-se e tornou-se silencioso e menos agitado, né? Para a família pensar que pronto, ele não está mais pensando em suicídio, ele melhorou, né? Agora, de jeito nenhum, ele vai mais tentar, porque ele nem fala mais, tá? Então, isso não quer dizer que ele não esteja planejando, isso pode fazer parte do plano. Por isso que um paciente tentou suicídio, ele sempre tem que ter, que está sendo observado, tá? Sempre tem que ter um acompanhante. Na medida em que ele melhora, sente-se mais energizado e pode ter tomado a decisão secreta de cometer o suicídio, ok? Mais na frente nós vamos ter uma aula só sobre suicídio. Aí, pessoal, qual a avaliação e conduta frente a um paciente em crise? Como nós profissionais podemos atender, avaliar esse paciente, tá? Então, o primeiro parte aí é a questão da entrevista. A entrevista deve se focalizar a queixa apresentada e as razões pelas quais a consulta ou a agitação ocorre nesse momento. Se outras pessoas estiverem presentes, uma história suplementar deve ser obtida, tá? Então, o que é que acontece? O paciente, ele chega em crise, né? Ele não tem como nós, profissionais, estarmos perguntando para ele, né, o porquê da crise, né, como ocorreu, tá? Quais os fatores predisponentes, quais os fatores precipitantes, não tem como. Nós vamos observar o paciente na crise, tá? Quando nós administrarmos a medicação nesse paciente, né, e ele for amenizando os sintomas, aí a gente vai ter um tempinho de conversar com o familiar, saber o que aconteceu, né, o que era que o paciente estava fazendo, se ele já vinha apresentando determinados sintomas, e daí a gente vai, né, prosseguindo e ver se o paciente já pode falar alguma coisa, tá? A relação médico-profissional, né, o médico-paciente, profissional-paciente, ela tem que existir, né? Isso aí é o que a gente chama de rapport. Rapport, quem fala aí, né, em inglês aí, sabe pronunciar, certo? Que é realmente o elo, a relação de confiança, paciente-profissional. Ele tem que confiar no profissional para que ele venha a realmente adentrar no tratamento. Tanto quanto possível, é importante ser franco, honesto, apoiador, compreensivo, não expressar irritação, hostilidade ou ameaças, tá? Então, o paciente, ele está lá em crise, ele está lá falando coisa com coisa, tá? Está desorientado, está delirando, está alucinando. Nós temos que conversar de forma calma com esse paciente para ver se ele se acalma, tá? Não se deve enfrentar o paciente diretamente, nem tomar atitudes punitivas quando o paciente está em crise, tá? Então, nós não devemos, o paciente bateu, a gente bater, nós não devemos revidar, tá? E nem devemos fazer essas atitudes punitivas, no sentido de realmente punir o paciente por isso. Ele não vai compreender porque ele está em crise, tá? Nós punimos o paciente quando ele está sem crise. Então, por exemplo, nós tínhamos uma paciente lá no CAPS que ela comia muito, tá? Ela comia a comida dela, repetia o almoço dela e ainda comia o dos pacientes, tá? Que não queriam mais, ela já pedia, certo? Então, assim, quando ela, né, aprontava algo no CAPS, né, por exemplo, brigava com o paciente, né, fazia algo para o paciente se machucar, tá? Então, nós puníamos ela que ela só ia comer a comida dela, tá? Só ia comer um prato, certo? Era uma forma de punir, tá? Botá-la sem
sem fazer determinadas coisas que ela gosta. Ela ia fazer a oficina daquele dia, tá certo? Então, são maneiras de punir. Então, a gente não pode punir um paciente que está em crise, porque ele não vai ter condição de ter noção de que ele está sendo punido por determinada situação, certo? É igual a escola mesmo, nós temos que punir os pacientes, tá? Para que eles vejam que eles têm que ter limites, não é do jeito que eles querem, não. A questão dos fatores de risco, né? Então, nós devemos estar atentos aos fatores de risco, certo? Com relação ao paciente. Então, a gente já conhece o paciente, então a gente vai, né, ver aqueles fatores, né, que volta e meia o paciente ele vai apresentar. E daí vamos ter um alerta, tá? A questão da agitação, intenção declarada, tá? Quando o paciente, pessoal, ele fala, ele ameaça, a gente não. A gente já está terminando, viu, Jéssica? Acho que daqui uma meia hora, 20 minutos a gente termina, tá? Acho que não chega às 10 horas, não. Então, aqui, os fatores de quando o paciente realmente ele declara, ele fala, certo? Que vai fazer determinada coisa. Nós temos que ter um alerta com relação a isso, tá? Ah, mas o paciente nunca fez. Veja que nós estamos trabalhando com mente, tá? Então, pode ser que chegue um dia que ele faça. Essa paciente que come muito, quando ela brigava, ela dizia que no outro dia ia trazer uma tesoura para matar o paciente que ela brigava, né? Então, os pacientes, eles vinham com a sua bolsa, né? Só que eles não podiam entrar no CAPS com a bolsa ficava na recepção, certo? Mas sempre que essa paciente, ela ameaçava trazer essa tesoura, então o técnico de enfermagem, né, a técnica de enfermagem sempre apalpava toda a paciente, né, para ver se ela não estava com essa tesoura aí por debaixo da roupa, certo? Nós sempre tínhamos esse cuidado, né, porque ela nunca trouxe, mas vai que um dia ela, né, tivesse vindo a trazer, né, e daí matar a paciente, né, tesourar a paciente aí, tá? Outro fator de risco, né, a disponibilidade de meios para a violência, certo? Na questão da tesoura, a questão de determinados objetos, por isso que nós temos que ter cuidado com a cozinha, certo? A cozinha ela tem que ser trancada, o paciente ela não pode ter acesso, né? O paciente não pode ter acesso aos utensílios da cozinha, os utensílios que eles comem sempre de plástico, tá? Prato de plástico, aquela colher, certo? Sexo masculino, pouca idade, são fatores de risco, história de tentativas de suicídio e estressores recentes são fatores de risco, tá? Uma história de comportamento violento é o melhor previsor de uma violência. Então, se ele já tem comportamento violento, já tem um fator de risco para outras violências. Algumas ameaças de violência podem ser manipuladoras e sem verdadeira intenção, mas, como esta, a avaliação é difícil, pelo menos inicialmente, todas as ameaças são potencialmente verdadeiras, tá? Então, se o paciente ameaça você, o paciente ameaça o profissional, a gente tem que ficar de observação naquele paciente, né? Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, né, uma paciente ameaçou que ele não ia nascer, né? Lá durante uma consulta com a equipe, né, ela ameaçou que ele não iria nascer, né, ou se ele nascesse, ele ia nascer morto. E daí, essa paciente, ela sempre ficava na porta, próxima à porta das oficinas, que ia para a sala das oficinas e para o refeitório, né, e como, né, enfermeira, eu tinha que estar lá observando os pacientes, certo? Então, sempre depois dessa ameaça, né, sempre eu estava próximo, quando eu ia para lá, sempre eu estava próximo do monitor, tá? Realmente me protegendo para que ela não fizesse nada comigo, certo? Então, uma ameaça, a gente sempre tem que dar credibilidade a ela,
certo? E está realmente observando esse paciente, porque por mais que ele não faça, ele pode vir a fazer. Tá? E aqui, ó, durante a avaliação deve-se ficar atento para qualquer sinal de violência iminente, tá? Se o paciente se alterou, se o paciente, né, alterou a voz, né? Se ele se automutilou, se ele está dando murro, tá? Se ele está se isolando. Então, tudo isso, né, são sinais, tá? Outros sinais incluem atos de violência recente, né? A questão, os punhos, né, sempre cerrados, ele sempre com a mão, né, que vai dar um murro. Armas, né, talheres, cinzeiros, por isso que a gente tem que ter cuidado do paciente não ter acesso a nada da cozinha. A agitação psicomotora, o paciente fica sempre andando, não para de nenhuma maneira, tá? Os delírios paranoides e as alucinações de comando, né, que são as vozes lá mandando o paciente fazer determinadas coisas, tá? São todos fatores de risco. E nós temos que ter o cuidado com relação ao que o paciente verbaliza, aos desejos intrínsecos desse paciente, tá? E daí nós temos o manejo. O manejo é a forma que nós temos de nos protegermos, tá? De determinadas situações. Então, se ele ameaça, nós temos que nos protegermos, tá? Nos protegermos deixando a porta do consultório aberta, deixando a nossa cadeira próxima à porta, tendo cuidado com relação às ameaças do paciente, tá? O que o paciente realmente está desejando naquele dia, né? Muitas vezes ele diz para você que está desejando matar, né? Que quando sair ali daquela crise vai matar você. Mas temos que ver, né, que é o paciente em crise. Porém, nós temos que dar realmente importância a isso e realmente ficar em observação com esse paciente, ok? E daí nós tem aqui, ó. Dentro da nossa autoproteção, né? Nunca chegue muito próximo a um paciente paranoide, pois ele pode sentir-se ameaçado. Mantenha-se pelo menos um braço de distância de qualquer paciente potencialmente violento. Essa questão do braço de distância, pessoal, até lá, quando a gente for arrumar o nosso consultório, tá? A gente tem que realmente deixar aí um espaço entre nossa cadeira e o biru, tá? E o biru e a cadeira do paciente. Quanto mais distante nós do paciente, melhor. Quanto mais distante o paciente da porta, melhor. Não desafie ou enfrente um paciente psicótico. Veja, nós não devemos desafiar nem enfrentar. Porém, se o paciente lá tiver um comportamento violento, no sentido de estar falando, tá? Nós devemos nos manter firmes, tá? Já sofri muitas violências verbais, certo? E daí sempre respondi, tá? Nunca me calei, certo? Porém, nunca aumentei o meu tom de voz e nunca demonstrei esse medo, tá? Até para essa paciente que quando eu passava, né, que disse que meu filho ia nascer, quando eu passava próximo dela com o monitor, né, a gente passava de uma maneira, tipo, conversando, tipo, organizando algo, mas não no sentido dela perceber que eu estava, né, com medo, tá? Esteja alerta para os sinais de violência iminente e sempre deixe uma via de escape aberta para o caso de ser atacado. E nunca jamais vire as costas para o paciente, tá? Aí veja, pessoal, essa aula pode até ter construído medo em vocês, certo? Mas veja que são pacientes em crise, tá? E não é a todo tempo que nós temos pacientes em crise. E para a gente terminar, certo, Jéssica, aí, tá? Nós temos, construir um pouco foi Eduardo, mas veja, Eduardo, pacientes em crise, tá? Que eu tenho que dar esse alerta a vocês, né? Mas ao mesmo tempo, faltando o que eu disse no primeiro dia de aula, né? Ao mesmo tempo que nós temos alguns pacientes que têm dias que estão assim, tá? Nós temos os pacientes amorosos, os pacientes que nos abraçam, o paciente que nos trazem presentes, tá certo?
Quando eu estava grávida, eu ganhei várias fraldinhas de pano, tá? Dos próprios pacientes, certo? Então, vamos lá. O manejo farmacológico, tá? Nós temos 3 manejos aí farmacológicos que nós precisamos estar atentos, né, enquanto enfermagem, porque somos nós que controlamos essas medicações, tá? Então, nós temos aí a questão da supermedicação, certo? Que é quando a medicação está em altas doses. Daí a importância da gente sempre orientar a família, né, de observar o paciente em casa, tá? Porque nós estaremos também observando no CAPS. Então, isso ocorre muito com os pacientes que fazem uso de Aldol. Um exemplo clássico aí, né? Os pacientes que fazem uso de Aldol, que apresentam tremores nas mãos, tá? O Aldol, devido à impregnação, ele já vai apresentar esses tremores. Só que quando esses tremores são tão agressivos, são tão intensos, que muitas vezes o paciente não consegue nem comer, né, nem levar, né, a colher à boca, certo? É porque essas doses estão super altas. Então, deve-se encaminhar esse paciente para o psiquiatra para rever essa medicação, tá? Temos a questão aí da submedicação, né? É aquela medicação que já não controla mais, já não surte o efeito, tá? Por isso que a gente recomenda aqueles pacientes que fazem uso de uma medicação há anos, que eles venham para o CAPS, né, para passar no psiquiatra, para ele rever se essa medicação ainda está surtindo algum efeito no paciente, né? Então, vem a filha, vim pegar uma receita de diazepam, porque minha mãe toma diazepam há 10 anos. Sim, pois traga sua mãe para que o psiquiatra veja se esse diazepam ainda está servindo para ela, tá? Porque muitas vezes está causando só dependência, tá? E não está controlando, né, os sintomas do transtorno, né? Porque é que muitas vezes a gente é questionado, o paciente estava tomando medicação e entrou em crise, tá? Temos que ver como é. Há muito tempo que ela que o psiquiatra não vê essa medicação, tá? Esse esquema medicamentoso, então isso tem que ser revisto, certo? E a mudança prematura da medicação. Essa mudança prematura, pessoal, é o seguinte, a literatura, ela fala que os medicamentos psiquicontrolados, eles têm um período de até 20 dias para fazer o efeito desejado. Logicamente que nesses 20 dias eles vão minimizando os sintomas, né? Mas eles têm um período de até 20 dias para fazer realmente o desejado e a gente observar que o paciente está melhorando. Só que o que é que acontece? Né? A família, ela quer uma resposta desse medicamento imediata, né? Que o medicamento faça, né, cure o paciente, né, melhore o paciente imediatamente. E daí passa uma semana e o paciente nada melhorou, porque a família não está enxergando as pequenas melhoras, certo? Aí o que é que ele faz? Leva o paciente para outro profissional. E daí o profissional mudou alguma medicação, mudou alguma dosagem, certo? E daí é um novo esquema, certo? E daí leva para outro, e leva para outro, e leva para outro. Então, essa mudança prematura na medicação é que a família ela não espera o tempo, e daí fica o tempo da medicação, né, fazer o efeito desejado, e daí fica passando para o paciente de profissional em profissional, né? Leva para um rezador, o rezador tira a medicação, bota outra, né? Leva para outro profissional, e daí vai, certo? E isso é uma mudança prematura de medicação, porque não esperou a medicação fazer o efeito desejado, tá? Ok, meus amores, com relação às urgências e emergências?